nossa espera desde as frias madrugadas, pelo remédio para aliviar a dor. Este é teu povo em longas filas nas calçadas, a mendigar pela saúde, meu Senhor. Tu que vieste para que todos tenham vida, cura teu povo nessa dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Há quanta gente que ao chegar aos hospitais fica a sofrer sem... Olá, estamos começando mais uma campanha da Fraternidade. Este DVD é um objeto a ser utilizado em igrejas, comunidades, colégios e demais grupos de reflexão, com o intuito de levar o tema deste ano a ser debatido em todos os setores da sociedade. Dom Leonardo Ulrich Steiner, secretário da CNBB, nos dá mais detalhes. Todos os anos, a Igreja Católica nos oferece a oportunidade de um encontro com Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. O tempo precioso da Quaresma é um caminho de aprofundamento da nossa fé. As leituras, as celebrações, os encontros nas comunidades e nas famílias nesse tempo abrem todo ano um novo horizonte. No tempo da Quaresma, tendo diante dos olhos a Jesus crucificado, ressuscitado, refletimos uma das realidades que afetam nossa sociedade. Na Quaresma deste ano, teremos como tema da campanha da Fraternidade, Fraternidade e Saúde Pública, e como lema, que a saúde se difunda sobre a terra. O DVD que apresentamos nos ajudará no caminho quaresmal para que todos tenham saúde. Dividido em 5 capítulos, ele nos apresenta a riqueza da campanha em torno da saúde pública, mas também deseja ser um instrumento de análise das dificuldades que temos em relação à nossa saúde. Com a ajuda deste DVD, vamos ver, ouvir e assim refletir sobre a saúde pública no Brasil, na busca de construirmos uma verdadeira fraternidade. Pelos capítulos deste DVD, você terá um grande panorama sobre a saúde pública no Brasil e ferramentas para pensar não apenas no que é preciso que melhore em nosso país sobre este assunto, mas também quais contribuições eu, você e os demais brasileiros podemos dar para que, enfim, sejamos o país que queremos, um país muito mais saudável. Os objetivos da campanha da Fraternidade 2012 são refletir sobre a realidade da saúde no Brasil em vista de uma vida saudável, suscitando o espírito fraterno e comunitário das pessoas, na atenção aos enfermos e na busca por melhoria no sistema público de saúde. Disseminar o conceito de bem viver e sensibilizar para a prática de hábitos de vida saudável. Sensibilizar as pessoas para o serviço aos enfermos, o suprimento de suas necessidades e a integração na comunidade. Alertar para a importância da organização da pastoral da saúde nas comunidades. Criar onde não existe, fortalecer onde está incipiente e dinamizá-la onde ela já existe. Difundir dados sobre a realidade da saúde no Brasil e seus desafios, como sua estreita relação com os aspectos sociocultural de nossa sociedade. Despertar nas comunidades a discussão sobre a realidade da saúde pública, visando a defesa do SUS e a reivindicação do seu justo financiamento. Qualificar a comunidade para acompanhar as ações da gestão pública e exigir a aplicação dos recursos públicos com transparência, especialmente na saúde. Para a campanha da Fraternidade 2012, foi escolhido o tema saúde pública. Já era um anseio muito forte há alguns anos
dos agentes pastorais que trabalham no âmbito da saúde, e que também houvesse a campanha da fraternidade com esse tema, pela importância, como já vimos, desse trabalho que é anualmente feito. Eu penso que com a campanha da fraternidade de 2012, sobre a saúde pública, nós vamos refletir muito sobre esse tema e poder desenvolver não só iniciativas boas, mas contribuições para a política de saúde do país. A gente conhece os paroquianos mais necessitados, às vezes a gente vai em visita nos hospitais, a gente vê que é bastante precário nas nossas periferias, pessoas às vezes desmaiando nas filas, sem atendimento. Então a campanha da Fraternidade 2012, né, a saúde pública, vai nos ajudar, primeiro, a conscientizar nós de igreja, que ainda falta muito, e em segundo momento, ajudar as pessoas que a gente assiste ou que frequentam nossas paróquias. A importância da campanha da fraternidade é porque ela incrementa uma das obrigações fundamentais do cristianismo. Em segundo lugar, o próprio Cristo nos disse que devemos ser como o nosso Pai do céu, que faz nascer o sol sobre bons e maus, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Então, a solidariedade universal proposta pelo cristianismo. E só vos reconhecerão como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, a campanha da fraternidade toca um dos pontos essenciais do cristianismo. E o apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, diz: quem ama o próximo cumpriu a lei. Então vamos aprofundar o estudo, o material, os cantos da campanha da fraternidade deste ano, visando construir um Brasil 100% SUS, um Brasil onde confirme esse maior sistema de saúde latino-americano. Então desejamos a todos nós que possamos fazer um bom trabalho neste ano de 2012 para a implantação mais ampla possível do ideal do SUS na nossa nação. Todos os anos a igreja nos traz um tema na campanha de fraternidade de importância nacional. E esse ano tratando da saúde pública, onde nós estamos vendo cada vez mais a decadência desse tema, desse assunto no meio da nossa sociedade. As enormes filas que acontecem aí no nosso país afora, de pessoas que não conseguem ser atendidas pela saúde pública, não conseguem os medicamentos, não têm condições para pagar um plano de saúde e se vê assim jogado, portanto, pela sociedade, sem um tratamento, um cuidado devido à sua saúde, que é tão importante. Os bispos da CNBB foram muito inspirados pelo Espírito do Senhor para escolher este tema que é tão importante e tão benéfico, né, para toda a nação como um todo e para cada comunidade em particular. A saúde pública é um direito de todo cidadão e um dever também do Estado de oferecê-la. A Pastoral da Saúde é um organismo de ação social vinculado à CNBB que está representando a ação da igreja no setor saúde, principalmente buscando a manifestação da ternura de Deus para com a humanidade nesse momento de angústia, de sofrimento que às vezes é a ausência de uma saúde plena. Participar nesse mundo com renovado ardor missionário, levando a presença solidária e não só buscando a saúde plena às pessoas, é a grande missão que a pastoral tem. Lembrando que o nosso objetivo é promover, educar, cuidar, defender e celebrar a vida. E isso para nós é de grande valia e de grande importância no mundo de hoje. E aqui, a campanha da fraternidade deste ano, ela presta um serviço muito grande quando convoca todos os cristãos, toda a igreja, todas as comunidades, a fazer com que os nossos agentes de pastoral da saúde, todas as nossas instituições, tenham uma atuação cidadã. Nos próximos blocos, especialistas de diversas áreas darão esclarecimentos sobre o tema da campanha.
Ao fim de cada bloco, uma pergunta será lançada. E aí, do outro lado, poderá ter início um debate sobre os rumos que queremos para a saúde pública no Brasil. Porém, a criação de dinâmicas próprias que incitem a conversa e possíveis ações também são extremamente válidas e bem-vindas. O importante é que todos sintam-se incluídos e, a partir desta campanha da fraternidade, possam contribuir para a melhora do nosso sistema de saúde. Ela está a serviço da melhora da qualidade de vida de cada um de nós. Em sua opinião, qual a importância do tema da campanha da fraternidade 2012? Do descobrimento do Brasil até hoje, muito se tem a aprender quando o assunto é saúde. Agora, neste segundo capítulo, vamos conhecer um panorama geral destes 512 anos do país. Em 1500, as formas de tratar a saúde e a doença no Brasil eram diversas, mas em comum eram as formas de tratar a saúde e doença que os índios tinham como seu cotidiano. Os índios eram profundos, os indígenas brasileiros, profundos conhecedores da natureza, das raízes, das folhas, das plantas, do poder, vamos dizer, terapêutico da natureza. Podemos ainda hoje, no século XXI, dizer que muito dos conhecimentos que nossas populações do interior, do norte, do nordeste, conhecimento que se tem das raízes das plantas, muito temos ainda dessa herança dos índios brasileiros. As plantas e as ervas são muito importantes para a saúde. E como são? Eu penso mesmo lá, quando a gente está tomando um chá que você mesmo faz, como é importante. Você não simplesmente vai pegar um pacotinho, você escolhe do quintal, pega uma planta que você mesmo plantou e sabe que é este que vai funcionar. Nossos pais e avós usavam e por que não a gente? Eu descobri que tinha pessoas na paróquia que conheciam muito bem essas plantas. Eles trabalhavam no interior, nasceram no interior e eles tinham uma informação, uma acervo de informação maravilhosa. Então eu escutava, então eu pegava esta planta, pesquisava e colocava num arquivo. Eu guardo isso, busco também no internet. Agora tem um montão de informação e fotos. E fotos são muito importantes quando não tem a planta. Agora essas mulheres têm uma memória quando chegam para isso. E eles ensinam tanto com a maior naturalidade, porque é parte da vida delas. Eu sou do Nordeste, nasci e me criei lá. Então eu já tenho esse conhecimento de tratamento com as ervas desde a minha infância, desde o meu nascimento. Então os chás a minha mãe fazia, ia lá na horta, colhia algumas folhinhas, fazia os chás, dependendo da doença que a gente tinha, e isso vem da infância. Então aqui em São Paulo eu vim adquirir o conhecimento de estudo. Esse conhecimento de plantas já veio dos nossos antepassados. Porque a minha avó, bisavó, a minha mãe, tudo a gente utilizava as plantas, né? A gente não tinha médico na cidade que a gente morava. Então, a gente só utilizava as plantas para todas as situações. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, trouxeram muitas doenças, como sarampo, a varíola, a cólera, consequências do longo tempo de travessia até o Brasil. O português encontra o índio, que é um homem limpo, forte, saudável, que não tem nenhuma infestação nesse sentido. O encontro cultural entre o português e o índio será certamente muito mais prejudicial nesse sentido ao índio e não ao português. Com a chegada dos colonizadores, os índios começaram a adoecer e morrer de doenças que não conheciam.
A sabedoria que os nativos tinham sobre as raízes, plantas, magia e conversa com a natureza não era eficiente para combater essas novas doenças. Assim, diversas aldeias foram dizimadas. Logo no início nós vamos ter a presença das santas casas de misericórdia, dos hospitais, né? Que atendem de forma no sentido da misericórdia, ou seja, atendem os desvalidos, os pobres, mas com muito pouco acesso. E as misericórdias chegaram ao Brasil em 1537, com Brás Cubas, que fundou a primeira Santa Casa em Santos. A segunda Santa Casa foi criada no Espírito Santo, em 1541. E em São Paulo, nós temos a Santa Casa, fundada por volta de 1600. Só que, e isso é bom lembrar, que a medicina, a ação da Igreja no Brasil, começou em 1550, 1549, com os jesuítas. Os jesuítas aprenderam sobre raízes, sobre plantas, sobre cascas com os índios. E eles somam esse conhecimento que eles aprenderam, que eles recebem do índio, com os seus conhecimentos científicos. Posteriormente vieram outras congregações religiosas, como os franciscanos, carmelitas, beneditinos, mas a finalidade dessas congregações não era saúde, era sobretudo evangelização por causa do padroado. E o padroado era uma delegação que o Papa deu aos reis de Portugal e de Espanha, que assumissem a responsabilidade da evangelização dos povos que fossem descobrindo. A saúde no Brasil começou a ser realmente incrementada pelas congregações religiosas na segunda metade do século XIX, 1850, não antes. A primeira escola de medicina fundada no Brasil data de 1810. Os primeiros profissionais de saúde formados no Brasil, com as primeiras universidades, foram os médicos e os farmacêuticos. Essas universidades, não só de medicina e da farmácia, como do direito, né, começa a possibilitar o desenvolvimento de uma classe de intelectuais brasileiros. Então, hoje em dia, a medicina está toda ela baseada na ciência. Trata da doença com conhecimento de causa, com recursos efetivos. Aí é que quando a gente fala qual é o papel da igreja no mundo da saúde, foi mais um papel assistencial, foi mais um papel humanizante. A igreja é perita em humanidade e não perita em ciência. Eu acho que essa é uma afirmação basilar para nós entendermos todo o investimento que ela vai fazer em termos de cuidar das pessoas ou populações mais pobres e vulneráveis ao longo da história. Então, nessa direção, ela vai fundar hospitais, hospedarias, asilos, vai cuidar de leprosos, vai fundar escolas na área da saúde, justamente para educar a população para que possa viver bem e ter uma vida saudável. O panorama da medicina do Brasil é de que nós temos evoluído continuamente. Estamos distantes do que deveria ser um sistema de saúde para a sociedade brasileira, estamos distantes. Mas o que andamos é muito. Então, quando você olha para 1988, onde os pacientes que não tinham carteira de trabalho assinado eram atendidos e registrados como indigentes, e hoje todo brasileiro tem direito a ser assistido. O SUS é universal.
essa mudança foi muito grande. Hoje 25% da população brasileira é assistida por um projeto de assistência privada, que são as medicinas de grupo, os planos de saúde. A gente no setor público, o SUS, ignora esse pedaço. Nós não podemos ignorar esse pedaço. São 25% da população, é muita gente, são quase 50 milhões de brasileiros que estão sendo atendidos por esse modelo. Hoje, 4% da mão de obra brasileira trabalha no setor saúde. 8% da economia brasileira é produzida no setor saúde. Então nós temos que repensar a questão da capacidade do setor saúde produzir valor para a sociedade. E eu tenho a mais absoluta certeza que o setor saúde tem uma imensa capacidade de inclusão social. E o maior desastre do país, o maior desastre da nossa democracia, são os 60 milhões de brasileiros que estão ao largo da sociedade brasileira. Nós temos que trazer esses 60 milhões de brasileiros para o Brasil. E isso é um trabalho que tem que ser feito com inclusão. É fundamental que a saúde dê a sua contribuição para fazer a inclusão social. Então, acho que esse é um pouco um resumo do que eu penso com relação a essa questão de onde estamos. O número de médicos que o Brasil dispõe hoje deve se situar, resumidamente, em um médico para cada 600 habitantes. Nós temos que ter algo em torno de um médico para cada 250, no máximo 300 habitantes. Então, não há médicos. E pior, nas periferias e nos grotões falta muito médico. Então, este é um problema que o Brasil tem que enfrentar. Nós temos que formar mais médicos e melhores médicos, para conseguir enfrentar o desafio de levar assistência à saúde para todos os brasileiros. Como você avalia a evolução da medicina em nosso país? O Brasil possui o Sistema Único de Saúde, o SUS, que busca servir a todos os brasileiros nos mais diversos atendimentos, desde o ambulatorial até transplante de órgãos. Ou seja, é colocar em prática uma frase de nossa Constituição Federal: a saúde é um direito de todos. Vamos saber mais sobre isso neste terceiro capítulo. O SUS surge a partir de uma necessidade da população, uma necessidade de saúde. Em 1976, os municípios que estavam entrando novos prefeitos, eles começaram a montar um sistema de saúde pública, entende, com unidades nos bairros da cidade, e nós conseguimos fazer um programa que era a reforma sanitária, programa da reforma sanitária, que aconteceu por escrito e foi emprestado a Tancredo Neves, olha só, e virou a proposta da nova república. Era o sistema de saúde nosso, certo? Que a gente junto estava fazendo, escrito a mais de 1000 mãos. E o projeto da saúde foi entregue aos constituintes. E com muita dificuldade, mas com muita aliança entre direita e esquerda, progressistas e conservadores, se conseguiu aprovar. E na Constituição nasce o Sistema Único de Saúde como direito de todos os cidadãos e como obrigação do Estado. A questão da participação da comunidade nos destinos de um sistema que é dela é um ponto fulcral, é um ponto fundamental, é um princípio inarredável do Sistema Único de Saúde. As pessoas ainda não conseguem ter essa ideia de que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é de cada um de nós. Ele tem que ter essa ideia de pertencimento. Isso pertence a nós. Ele pensa sempre que pertence aos outros. O SUS é um ótimo sistema de saúde. Aquilo que está colocado dentro da Constituição é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, que faz análise do sistema de saúde, como o melhor sistema de saúde do mundo. Não tem uma legislação
tão boa. Agora, isso fica como a nossa imagem objetivo. Nós devemos chegar lá, mas nós estamos longe ainda de chegar lá. Agora, para vocês, para as pessoas mais novas, entende? Que não conheceram o que foi o antigamente, fala assim, está ruim demais. Mas para nós que vivemos esse período anterior, onde não se tinha nada, eu digo, nós já avançamos mais da metade. Esse SUS, com todos os seus problemas, no ano passado fez 3 bilhões e 600 milhões de procedimentos. É muita coisa. Não tem um sistema de saúde no mundo que tenha feito isso. Então nós estamos seguindo países que têm propostas de sistemas universais de saúde. Chegamos lá? Esse é o meu desejo de chegar lá, mas ainda não estamos lá. Tem pessoas esperando há 4, há 5, há 6 meses para marcar uma consulta, não consegue. A fila é fila única, não tem atendimento preferencial para mães com bebês de colo, como eu, idosos. Tem idosos que ficam ali desmaiando na fila, às vezes está com problema, tem que visitar um ortopedista, mesmo assim fica em pé na fila horas e horas. Os primeiros têm que chegar 3 horas da manhã para conseguir uma consulta mais rápida. E assim, a gente nunca consegue. Se der o horário de fechar, o horário de término, e você ainda estiver na fila, você tem que enfrentar a fila outro dia de novo, e assim sucessivamente. E nunca consegue marcar, é muito difícil. E a população que precisa de hospital público, precisa, que não tem condições de procurar um plano de saúde, tem que se sujeitar a esse tipo de coisa. É difícil. A gente pede que as autoridades tomem alguma atitude para que mude o sistema, porque nós dependemos dos governantes, né? Eu estou indo embora porque eu cheguei aqui de manhã e não consegui ser atendido até agora porque não tem médico. Não tem ninguém para atender a gente. Eu vou ficar fazendo o que aqui? Sofrendo, passando sede, fome. Né? A minha situação financeira, do jeito que está, eu estou com 62 anos de idade, penando assim porque não tem médico. A gente é mal atendido, não tem médico nenhum aqui para atender ninguém. Eu vou embora, fazer o quê? Esperar o dia todo? Esperei ontem de 9 da manhã até 11 da noite, hoje eu estou até agora, das 7 até agora. Muitas pessoas chegam aqui passando mal, eu procuro atendimento, não há, entendeu? E sempre está ali, falta de médico, tem que ter prioridade e tal, essas coisas assim. Tipo, por exemplo, lá dentro tem 70 pessoas internas para ser atendidas. Vão atender lá dentro primeiro para poder atender a gente. Eles não querem saber se quem está morrendo, quem deixa de morrer. Para eles tanto faz como tanto fez. No nosso município não tem aparelho de raio-x, ultrassom. A gente tem que fazer fora, no outro município, Castanhal, Capanema. As pessoas, né, que têm parente, amigos próximos, têm mais facilidade em conseguir consulta, exames, do que a gente. No SUS ainda existem muitas filas, e essas filas têm 2 problemas. São filas não transparentes, ou seja, um político muda a ordem da fila. Este é um problema muito grave. A única fila que é decente no SUS é a fila de transplantes. Pelo menos isso nós conseguimos. Então, o primeiro problema das filas é a falta de transparência. O segundo problema das filas é a falta de equidade. Equidade aqui quer dizer que um paciente que tenha uma situação mais grave que outro passa na frente dele. Então os médicos do SUS sofrem com essa frustração de não ter acesso àquilo que é necessário para a sua melhor prática médica. Por outro lado, se sentem muito gratificados
por estarem fazendo o que sabem fazer para quem precisa que seja feito. Ser um médico do SUS atualmente por um lado, é um grande privilégio, é uma grande alegria, porque eu vejo que eu estou conseguindo resolver vários problemas de várias pessoas. Por outro lado, é um desafio diário. Existem muitos problemas ainda que devem ser resolvidos. Nós, hoje, temos que pensar numa equipe. Não podemos focar. A proposta hoje é deixar para o médico exclusivamente aquilo que só ele sabe fazer e tem o poder de fazer. E deixar todas as coisas que não são só dele, que sejam feitas pelos outros, que pode fazer até melhor que ele. Um profissional que eu valorizo muito na área de saúde, em todos os níveis de formação, é o pessoal de enfermagem. O SUS só é SUS hoje por conta dos enfermeiros. Se nós pensarmos só no médico, olha o problema que nós temos. Mesmo tirando do médico as coisas que não são dele, exclusivas, nós temos falta de médicos. Na falta de um médico, então assim, na prática, se a remuneração é baixa, a equipe muitas vezes fica incompleta. Então o SUS tem um problema sério em relação a manter equipes completas. Se eu tenho pouca gente na escala para trabalhar, isso quer dizer que os que já estão na escala, mesmo que não ganhando muito bem, eles acabam tendo que fazer uma carga horária maior. Eles até recebem um plantão extra quando eles ultrapassam a carga horária, mas esse plantão extra ele é metade do que paga a rede particular. A estrutura do SUS é uma estrutura que varia muito de hospital para hospital. Então existem hospitais assim, muito simples, com recursos ainda ruins, e existem hospitais com recursos bem sofisticados. Então não é uma estrutura homogênea. Eu gostaria que as pessoas que poderiam mudar isso tivessem um pouquinho também toda essa situação em mente. Às vezes eu fico me perguntando se quem poderia mudar realmente tem noção exata do que está acontecendo. Se essas pessoas que poderiam mudar alguma coisa, eu não sei, se elas fossem visitar, se elas estivessem mais presentes no dia a dia, se elas conversassem com as pessoas que estão na primeira linha de atendimento, nos pronto-socorros, nas UTIs, nos centros cirúrgicos, os pacientes que estão nas filas de espera. Então eu imagino se elas estivessem lá um pouquinho mais presentes no meio do povo, como elas ficam nas campanhas eleitorais, eu gostaria de saber, talvez elas pudessem modificar muita coisa. Eu fico pensando o que falta para o SUS, entende, funcionar tão bem quanto ele precisaria. Primeiro, mais Brasil. Se não mudar o Brasil, o nosso povo não vai ter saúde. Posso ter o melhor sistema de saúde do mundo, com acesso a todas as coisas. Se não melhorar a renda do brasileiro, educação do brasileiro, oportunidade de trabalho, saneamento básico e outras coisas mais, impossível ter saúde sozinho. Como se a saúde brotasse. Não, está escrito na Constituição, saúde depende do econômico e social e depende do serviço de saúde. Se eu tiver só serviço de saúde, eu não vou ter garantia de saúde. Eu preciso de ter garantias econômicas e sociais. A lei chega no detalhe. Saúde tem como condicionante determinante casa, comida, salário, emprego pleno e assim por diante. Então, em primeiro lugar, mais Brasil. Em segundo lugar, nós precisamos de fazer mais SUS, mais saúde SUS. Por quê? Nós ainda não conseguimos fazer o sistema de saúde constitucional. Vale lembrar uma outra coisa que também está na nossa legislação. Nós não fazemos saúde só com o poder público, nem com o setor privado. Saúde só se faz com o compromisso individual das famílias, das empresas e da sociedade. Terceiro, a questão de eficiência. O modelo de saúde, de gestão da saúde no público e no privado brasileiros, ele é muito atrasado, ele é muito ruim. Todas as modernidades que nós tivemos no setor empresarial, da indústria, do comércio, nós não trouxemos para a área de saúde. Nós estamos ainda muito fracos na área, por exemplo, de informatização. Nós ainda tratamos de prontuário, entende, escrito, com todos os problemas de erro que tem. Então, nós temos que melhorar a gestão. Então, mais gestão é o
terceiro. O quarto, infelizmente, tem que falar, que é mais honestidade, que é igual a menos corrupção. Infelizmente, lamentavelmente, a corrupção tem sido uma marca registrada desse país. E nós temos uma tendência de achar que é o público que não é honesto. Precisamos de botar direitinho isso nas dimensões. O público só é desonesto, só rouba se tiver de braço dado com o privado. É o privado que fornece as notas frias. É o privado que diz que entregou e não entregou. Então, nós precisamos de ver para a gente botar o foco direitinho. Senão nós crucificamos o público e esquecemos que o privado está também a descoberto. E o privado é feito de homens comuns, como todos nós, homens e mulheres comuns. Então, precisamos de mexer, entende? Sermos um pouco mais honestos, entendeu? Ser menos corruptos. E quinto, nós precisamos de mais dinheiro. Lei dos 5 mais Brasil, mais SUS, mais eficiência, mais honestidade e mais dinheiro. Já teve que recorrer ao SUS? Como avalia o atendimento que recebeu? A melhoria da saúde também passa por cada um de nós. A maneira com que lidamos com o nosso corpo, nossos hábitos e costumes também contribuem para que tenhamos a saúde em dia. É a chamada medicina preventiva, que saberemos mais nesse 4º capítulo. Para promover a saúde e evitar adoecimento, nós temos que, reduzir vulnerabilidades, não é? Reduzir vulnerabilidades, se a vulnerabilidade aos problemas de saúde, elas são sempre um conjunto de aspectos individuais, sociais e programáticos, a gente tem que atuar sempre nesses 3 níveis. É importante que a gente se destaque o papel que o Sistema Único de Saúde, né, o nosso SUS, tem na saúde das pessoas. Não é? Foi talvez uma das grandes conquistas da sociedade brasileira nos últimos anos, a construção do SUS. A gente deve procurar os serviços e cuidar da saúde não só quando está doente, não por um problema específico. A gente tem que, de alguma forma, buscar a cada contato com o serviço, ao longo das várias fases da vida da gente, promover a saúde da gente. Né? O que a gente precisa para crescer bem, para crescer saudável, para ter bem-estar, para ter tranquilidade, para combater o estresse, para evitar violência, evitar acidentes. Né? Ao mesmo tempo, também, conforme a gente vai adoecendo, o que a gente pode fazer para evitar essas doenças? Vacinação, medidas preventivas mais gerais em termos de educação. E, claro, quando a gente está doente já, né, quando a gente não conseguiu evitar a doença, ter assistência médica de melhor qualidade possível, o mais acessível possível. Ninguém consegue construir boa saúde sozinho, não é? A gente está sempre vivendo em comunidade, sempre vivendo em sociedade, então melhorar a saúde deve ser uma tarefa vista coletivamente. O Projeto Esperança nasceu de uma iniciativa da Pastoral da Saúde da região episcopal Brasilândia. Naquele tempo, Dom Angélico e outras pessoas criaram este grupo para ser um apoio e uma força para pessoas de enfermidades múltiplas poderem superar a discriminação, poderem se apoiar um ao outro, e também tem a finalidade de dar formação para essas pessoas, formação prática, para que possam ter condição de enfrentar as dificuldades econômicas também. Vêm médicos, vêm psicólogos, vêm assistentes sociais, trouxemos advogados para que eles, conhecendo a lei, possam buscar seus direitos. Então não é só um trabalho de promoção da saúde, mas é de prevenção de saúde e de busca de solução dentro disso, né? Cuidado com a saúde e também busca dos direitos sociais, moradia, direito à escola, ao vale transporte e alimentação.
As pessoas, o que elas precisam não é só de tratamento de doenças, diagnóstico e remédio, não é? É claro, elas precisam tratar das suas doenças, mas é muito importante que que o serviço de saúde responda a necessidades que não são só o adoecimento, não é? Então, o tempo todo nós devemos cobrar dos serviços, e os serviços e profissionais devem fornecer às populações, às famílias, aos pacientes, orientações sobre cuidados do dia a dia. Através de um exame de rotina, a geógrafa Raquel Bratti descobriu que estava com uma grave doença, mas soube superar e combater esse problema através de alternativas saudáveis. Eu descobri a doença quando eu fui fazer um exame e o laboratório, quando viu o resultado, ele na hora ligou para o cardiologista e eles queriam me internar na hora, porque estava começando uma angina. Aí deu a primeira angina e colocou um stent. Aí a minha filha pediu para o cardiologista fazer uma experiência. Em vez de colocar o marca-passo, contratar um personal. Nós começamos os exercícios, mas assim, muito supervisionado. Tinha dia que não podia nem sair, nem levantar do sofá. Aí foi indo devagarzinho. Eu tive uma excelente melhora. Mesmo assim, eu tive a segunda angina. Tive a segunda, colocou novo stent. Quando foi agora recente, no carnaval, eu tive um infarto durante uma reunião, uma conferência, e fui às pressas novamente, UTI, aquela coisa. Quando eles já estava melhor, foram fazer os exames, né? E eles foram categóricos, que o que ajudou muito foi o fato de eu fazer exercício, porque o funcionamento do coração respondia muito bem. Então, se eu não tivesse feito os exercícios, com certeza absoluta eu não estaria. Primeiro Deus, né? Que sem Ele a gente não é nada. E o segundo, o fato de eu fazer exercício. A saúde, né, tanto o serviço quanto nós, devemos estar atentos para isso. Quer dizer, o que antes da doença a gente pode fazer para evitar esses problemas? A gente deve estar sempre promovendo atividade física, porque isso é importante para a nossa saúde de um modo geral, especialmente para a parte cardiovascular. Eu recomendo o exercício para todo mundo, qualquer idade. Por dizer que não tem tempo, isso você faz o tempo. Você dizer, eu sou doente, pois aí que você tem que fazer. Se você é jovem, você tem que fazer para ter uma vida mais longa. Quando você já tem uma certa idade, aí sim que você tem que fazer mais. O exercício ele tem que ser de ponta a ponta da tua vida. A obesidade é uma doença crônica multifatorial que afeta pessoas do mundo inteiro. Apesar de se tratar de uma condição clínica individual, é vista cada vez mais como um sério e crescente problema de saúde pública. Segundo o IBGE, em pesquisa feita em 2008 e 2009, no Brasil a obesidade atinge mais de 12% dos homens e quase 17% das mulheres com mais de 20 anos. 4% dos homens e quase 6% das mulheres entre 10 e 19 anos. Mais de 16% dos meninos e mais de 11% das meninas entre 5 e 9 anos. O que causa obesidade hoje em dia é muito discutido, porque não tem só uma causa, são vários fatores. E o que são esses vários fatores? Muita gente acredita, até a ciência acreditava pouco tempo atrás, que a obesidade era causa mais genética. Mas hoje a gente vê que 30% é genética e 70% é estilo de vida. Então, o estilo de vida conta muito da pessoa. O que é estilo de vida? O tipo de água que ela bebe, o tipo de exercício que ela pratica, o tipo de alimento que ela coloca para dentro, as relações familiares. Então, tudo isso é muito importante. O tratamento de obesidade, ele tem que ter tanto acompanhamento nutricional, quanto acompanhamento psicológico, quanto acompanhamento médico e quanto acompanhamento de um personal ou alguém para ensinar atividade física. É muito importante a pessoa que tem a obesidade, que tem esse problema, ela se tratar o mais rápido possível, porque a cada ano que passa a vida da pessoa, fica mais difícil perder peso. Eu sempre tive problema com efeito sanfona. Depois dos 18 anos, começava a fazer regime, emagrecia, chegava no peso que eu queria, aí enjoava, aí relaxava, engordava tudo de novo, depois passava um ano e meio, de tudo a mesma coisa, remédio, treino, emagrecia. Cheguei a 115 quilos,
Aí chegou o momento que eu falei, pô, não dá mais, porque eu fui jogar bola, quase tive um treco. A endocrinologista falou que eu tinha que fazer uma reeducação alimentar. E aí eu mudei completamente, assim, de um dia pro outro. Eu falei, não, foi a decisão que eu tomei. Então comecei a tomar água pra caramba, 3 litros no mínimo por dia. Comecei a caminhar, progressivamente comecei a correr. Comecei a bater uma bolinha de final de semana com amigos, pessoal da família. E consegui, em 90 dias, perder 20 quilos. E as pessoas que estão à minha volta falam isso, né? Falam, pô, mas você ficou mais novo uns 10 anos. E a gente se sente melhor mesmo, acho que a gente até começa a se vestir até melhor, né? Para evitar a obesidade, a pessoa ela precisa primeiro se conscientizar do corpo dela, né? Ela não pode deixar chegar a um nível que ela não vai conseguir mais retroceder aquilo que já foi ganho. Então, o importante é nunca deixar de praticar atividade física. Após os 25 anos, o corpo já começa a mudar muito, o processo de envelhecimento já começa. Então, após os 25 anos, a gente precisa de fazer exercício, não por uma questão estética, mas questão de saúde mesmo. A probabilidade é que a gente comece a ganhar 1 quilo por ano. Então, se você imaginar que em 20 anos você vai estar com 20 quilos a mais, você já está característico como obeso. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que tentar manter aquilo que a gente consegue com exercício físico, com boa alimentação, com relações familiares adequadas, com acompanhamento, para a pessoa não ter esse problema. Vontade de comer doce você tem o tempo todo. Vontade de abusar, tomar um vinho, você tem. Mas hoje eu peso o que eu vou comer. A qualidade do que eu vou comer. Hoje eu como comida com mais qualidade, vegetais, carne branca. Uma vez por semana eu como carne vermelha, né? Arroz, um pouquinho de feijão, porque isso é o que eu mais gosto. Doce, refrigerante, eu dei uma parada total. Hoje sei que eu fiquei daquele jeito, porque eu tinha decidido ficar daquele jeito. Não foi por depressão, não, foi relaxo mesmo. Foi assim, tô preguiça, sabe, comer porcaria é bom, porque a porcaria é tudo gostoso, né? Fritura, doce. Então, toda refeição tem que ter esses alimentos de verdade. Tem que ter arroz, feijão, muita salada, né? Pode ter um suco uma vez ou outra. No jantar, pode até repetir o almoço, não precisa ser tão variada a dieta. O importante é você rodiziar todos os dias. Uma alimentação balanceada, com cuidados em relação a exageros, em relação a açúcares, gorduras, álcool, são questões importantes. Mas o mais importante é a gente usar bem o serviço de saúde, procurar explorar bastante os recursos que estão disponíveis, não é? Vacinação, educação em saúde, assistência médica regular, não é? E também estar sempre atento para que os nossos direitos como cidadãos, nos vários campos, né, da educação, do bem-estar social, da saúde em particular, estejam sendo atendidos pelo Estado, não é? Isso depende de uma participação ativa, democrática e constante da nossa parte. E você? Quais cuidados toma com a sua saúde para evitar doenças? E a Igreja Católica, assim como outros vários assuntos determinantes para a vida das pessoas ao redor do mundo, também tem grandes contribuições na questão da saúde. E é o que veremos neste 5º e último capítulo. Um destes exemplos é em colaborar para que se atinja os objetivos do milênio, conjunto de metas sociais defendidas pela Organização das Nações Unidas e pelo Brasil. Esses objetivos estabelecidos em 1990 são um conjunto de metas a serem atingidas pelos países até 2015, por meio de ações de governos, sociedade e também igreja. Só para se ter uma ideia, dos 8 objetivos do milênio, 4 deles, ou seja, metade, são diretamente ligados à saúde pública. E sobre eles falaremos agora. João Paulo II afirmou que o sofrimento existe no mundo para provocar o amor. Isso nos faz pensar e refletir muito sobre esta situação humana que nos angustia. Todos nós carregamos no nosso coração perguntas sobre o sentido e o significado destas experiências que nos acometem de dor e sofrimento humano.
mas ele existe para provocar ações de solidariedade, ações samaritanas. E aqui é que brotam todas as pastorais da igreja, entre elas a pastoral da saúde, a pastoral da criança, a pastoral no mundo do trabalho e por aí afora. Todas elas, no fundo, lutam, trabalham com esta visão de que a saúde se difunda sobre toda a terra. Falar da pastoral da criança e o trabalho da doutora Zilda Arnes passa pela redução da mortalidade infantil no Brasil. A pastoral da criança, em 83, quando iniciou, a mortalidade infantil no Brasil, a média de mortalidade infantil era de 51 crianças por 1.000 crianças nascidas vivas. Hoje, a média de mortalidade no Brasil é de 21 crianças para 1.000. Na área que a pastoral da criança atua, a média da mortalidade infantil é a metade da média brasileira, ou seja, 12 crianças para 1.000. Sendo que ainda é um índice alto, porque nos países europeus, no país desenvolvido, é abaixo de 2 dígitos. Quando a pastoral da criança começou, foi por conta da mortalidade muito alta, né? Que tinha muita diarreia, muita desnutrição. A diarreia é uma das causas de maior índice de mortalidade infantil naquela época. Hoje já não é mais, ocupa o 4º lugar em termos de mortalidade infantil. Mas o soro caseiro, no século passado, foi o remédio que mais salvou vida. O soro caseiro é aplicado de uma forma muito simples, de 2 dosagens de açúcar e uma pequena dosagem de sal em 200 ml de água. Esse soro tem salvado muitas vidas. Hoje, na pastoral da criança, não morre nenhuma criança mais por diarreia. A pastoral da criança me ajuda bastante no desenvolvimento da minha família. Hoje passo a minha filha e aprendo mais sobre o que acontece no nosso bairro. O envolvimento da pastoral da criança no acompanhamento à gestante faz parte da sua missão. A pastoral da criança, ela acompanha crianças de 0 a 6 anos desde a concepção. Assim que nós trabalhamos para que a criança nasça com saúde. Então a pastoral da criança, ela acompanha mês a mês, dando essas informações para a mãe, para que ela possa ter principalmente um parto normal, né, que é melhor para a saúde dela e para a recuperação depois da gestação, depois que o bebê nasce. Nós temos um material muito rico chamado Laços de Amor, que orienta a líder mês a mês como acompanhar essa gestante. E no Laços de Amor são cartas que a criança manda para a mãe, vamos dizer assim, que fala com a mãe, que mostra para ela que ele já está ali, que é uma vida. Então essa conscientização é muito importante para que ela cuide dela e do bebê, fazendo os exames necessários, para evitar algumas doenças que podem fazer mal tanto para ela como para a criança. Eu tenho 3 filhos e todos eles tiveram acompanhamento com a pastoral, que todos os meus filhos foram prematuros e partos de risco, alto risco, e a pastoral da criança sempre estava presente na minha gestação. Eu fico muito feliz com isso, com a ajuda dos voluntários, tá sempre vindo aqui, a gente falar que precisa, que às vezes a gente não precisa de um alimento, de um dinheiro, a gente precisa de uma palavra, um abraço, e a gente sempre encontra com a pastoral da criança. É importante também a conscientização da mãe para o aleitamento materno, né? É importante que ela amamente o bebê, porque a primeira a amamentação, que é o colostro, é uma vacina natural para a criança. A pastoral da criança acompanha em todo o Brasil 1.500.000 crianças ao mês. A igreja, através da pastoral da criança, faz o seu trabalho para dar conforto e assistência às gestantes. Mas vale lembrar que o Ministério da Saúde estabelece como dever de toda a unidade de saúde oferecer atendimento adequado, assistência médica, exames laboratoriais gratuitos, medicamentos, vacinas e outros atendimentos necessários a todas as gestantes. A Pastoral da Saúde, fundamentalmente, ela tem como missão evangelizar o mundo da saúde, tornar presente no aqui e no agora, nesse século XXI, nesse início do século XXI, as ações, os gestos e palavras de Jesus
no mundo, frente ao mundo da dor, do sofrimento e da morte. Aqui a gente chama um trabalho de assistência pastoral da saúde. Nós temos aqui, então, padres, pastores e leigos. Nós, padres, pastores, praticamente passamos o dia aqui, temos as celebrações, tanto missas como cultos, que são celebrados aqui, e os leigos é que fazem visita para os doentes, levam Eucaristia, temos o ministro da Eucaristia. O trabalho aqui consiste basicamente em você prestar uma assistência pastoral às pessoas. Essas pessoas podem ou não ter uma religião. A religião pode ser, a convicção religiosa pode ser igual ou diferente da minha, mas o objetivo nós primamos aqui para a visita para as pessoas. Roberto, que Deus esteja aqui do teu lado e te defenda, dentro de você e te guarde, diante de você e conduza os teus passos, atrás de você e te acompanhe, acima de você e te abençoe. Deus derrama a sua bênção, que proteja e te guarde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missão da igreja, na sua essência, pode ser resumida justamente nesse dito de Jesus: eu vim para que vocês tenham vida plena. E ter vida plena significa ter saúde, ter uma vida saudável. Ela também tem uma ação de, eu diria assim, de uma ética samaritana que é marcada por 4 P's. Primeiro, eu diria assim, uma ética da promoção da saúde, uma ética da prevenção das doenças, uma ética da proteção dos vulneráveis e uma ética da precaução frente ao desenvolvimento tecnológico, que muitas vezes quer introduzir novidades no mundo da vida sem sabermos muito das consequências de tudo isso. A nossa farmácia na comunidade Santa Rita, ela teve o início por volta do ano de 2005. E nós temos também contado para que esse trabalho pudesse prosseguir com a ajuda de representantes de farmácias, médicos que recebem muitas amostras grátis, e esses representantes também de laboratórios que conseguem doações são trazidas para cá e aqui são distribuídas gratuitamente. Graças à ajuda da igreja, eu tenho mantido a minha saúde através desses remédios que eu recebo aqui gratuitamente. Hoje temos consciência de que a saúde do ser humano passa pela saúde do planeta e vice-versa. A saúde do planeta implica em saúde no ser humano. Os governos apostam em programas de coleta seletiva e reciclagem, no suporte a projetos de pesquisa na área ambiental e no estímulo a práticas sustentáveis, divulgadas em empresas, escolas e comunidades. O projeto Oficina Escola Arte que Vem da Rua surgiu há 9 anos. Foi uma iniciativa de trabalhar com filhos de catadores, que como eles não tinham com quem deixar os filhos, foram trazendo os filhos, então foi tomada essa iniciativa de educar para a reciclagem. A idealizadora da oficina foi a irmã Ivete Dalva de Jesus, que teve a ideia de montar um espaço artístico que trabalhasse com uma área de reciclagem mais artística. Eu comecei com 15 anos e hoje eu dou aula de mosaico. E isso pode trazer até para a vida futura, de superação, de conseguir almejar coisas melhores. A reciclagem hoje é vista como um meio de renda, porque tem pessoas que trabalham diretamente com a reciclagem, de refazer do que não era utilizado. Trabalhar com reciclagem modificou minha vida, porque antes de conhecer a reciclagem, para mim era só um lixo, que não servia para nada, mas quando eu entrei aqui e comecei a trabalhar com isso, eu vi que não era só um lixo, do lixo poderia virar luxo. Então, de certa forma, modificou minha vida sim. Eu acho que meu trabalho é capaz de mudar o mundo, as pessoas em si, porque se as pessoas observassem mais, não teria tanto lixo que tem hoje no mundo, no Brasil, no mundo inteiro.
frente à questão da dor, nós precisamos cuidar com medicamentos e analgésicos. E frente à questão do sofrimento, aqui é o laboratório interior de cada pessoa humana que vai elaborar esta resposta. Eu diria assim, se utilizarmos uma linguagem farmacêutica, poderíamos dizer que sentido dar e como transcender essa experiência. O que a fé vai lhe dar como resposta nesta experiência toda? A minha história é uma história muito interessante e muito bonita. Como eu sempre tratei das pessoas, sempre cuidei de doentes, eu nunca pensei que eu pudesse ficar doente. Quando eu descobri que estava com câncer, eu fiquei completamente sem chão, completamente desestabilizada. Mas aí dentro de mim surgiu uma força muito grande que dizia, não, você é uma mulher de fé, resgata a sua fé que você vai ter a cura. Então, tudo que foi acontecendo após isso, a busca, o outro médico, o diagnóstico, tudo foi indo de acordo com aquilo que eu tinha, que eu acreditava, que eu tinha fé, que eu seria tratada pelos médicos, mas eu seria curada por Deus. E foi o que aconteceu. O que eu tenho a dizer para as pessoas que estão passando por essa situação, nesse estado de desespero, é que elas puxem dentro delas uma força e peçam a Deus. Tem que pedir, tem que orar e peçam essa graça. E elas têm que sentir, têm que entrar nesse estado de sentimento de amor, porque é o amor que cura. Se a Pastoral da Saúde é uma resposta às grandes interrogações da vida do ser humano, como por exemplo o sofrimento e a morte, à luz da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente percebe que trabalhar uma campanha da fraternidade num Brasil de proporções territoriais, como temos no nosso país, e a igreja, com a sua grande capacidade de capilarização, não só de informação, de sensibilização, motivação dos fiéis, é uma grande missão. E eu gostaria de lembrar uma coisa: saúde e ter saúde envolve todos os atores da sociedade. Envolve a sociedade, envolve a igreja, envolve a família. E é isso que a gente quer deixar de mensagem. Que lutemos por uma saúde digna, solidária a todos, mas que essa campanha da fraternidade signifique um grande diferencial, um divisor de água no nosso país. Que a saúde pública seja melhor valorizada, que seja levada com mais seriedade por parte dos governantes e pela sociedade em geral. E lembre-se, 150 milhões de brasileiros, ou cerca de 150 milhões de brasileiros, dependem única e exclusivamente de um SUS mais prioritário, de um SUS com maior acesso e com maior dignidade e, sem dúvida, com mais humanização. Espero que você, sua família e toda a sua comunidade possam, com este instrumento, refletir e discutir a saúde pública no Brasil e, ao mesmo tempo, ajudar na transformação do modelo de saúde pública existente. A salvação que Jesus Cristo nos alcançou passa pela saúde física, psíquica e afetiva, isto é, a saúde de toda a pessoa, pois a pessoa toda foi salva. Até a próxima. Senhor Deus de amor, Pai de bondade, nós vos louvamos e agradecemos pelo dom da vida, pelo amor com que cuidais de toda a criação. Vosso Filho Jesus Cristo, em sua misericórdia, assumiu a cruz dos enfermos e de todos os sofredores. Sobre eles derramou a esperança de vida em plenitude. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Guiai a vossa igreja para que ela, pela conversão, se faça sempre mais solidária às dores e enfermidades do povo, e que a saúde se difunda sobre a terra. Amém. Espera desde as frias madrugadas pelo remédio para aliviar a dor. Este é teu povo em longas filas nas calçadas a mendigar pela saúde, meu Senhor. Tu que vieste pra quitar